Fala, meus amigos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no projetinho de notificações, né? A gente que está aqui tirando uma horinha por semana para compartilhar conhecimento com vocês. Então, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Se vocês ainda não seguem o nosso canal é esse aqui, o LC Sistemas, onde eu lanço aqui as minhas invenções, as minhas criações e estou vindo aqui a cada uma semana compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, aprender junto com vocês também. Confesso que eu tenho aprendido muito com os feedbacks de vocês, com as mensagens que vocês mandam, tá? Eu gosto muito quando vocês contribuem. E se você não segue ainda o meu canal aqui, o Lucas Carvalho, tem bastante conteúdo, tá? Tem algumas coisas pessoais, tem algumas coisas de conteúdo de programação, de TI. Hoje a TI ela é para todos, né? Quando a gente fala de TI, toda empresa tem TI. Então, se você não é da área de TI, seja bem-vindo por aqui também, tá? Tem muita gente de outras áreas aí que está começando a empreender, está começando a criar os seus próprios projetinhos. E vem comigo aqui que vamos criar hoje, né? Vamos dar continuidade aqui em um projetinho que a gente fez na semana passada, né? Nesse vídeo aqui, ó, que é o sistema de notificações. Nós construímos a base de um sistema de notificações. Esse sistema de notificações está no meu repositório no GitHub. O GitHub é uma rede social onde se põe códigos, né? Onde se versiona códigos. E esses projetos aqui dos vídeos eu deixo aqui no meu GitHub, tá? E esse sistema de notificação é esse aqui, ó, o Notification Backend, e o meu GitHub é o ALM Carvalho. Vocês podem seguir, vocês podem entrar no GitHub. Tá aqui o ALM Carvalho, que é o meu GitHub. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou dar continuidade aqui nesse projeto, porque a gente montou o projeto, né? Fizemos um sistema de notificação. Eu hospedei esse projeto aqui na Heroku. Basicamente, vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz, tá? Eu vou acessar aqui a minha Heroku. Eu sempre gosto de usar a Heroku. É um servidor para iniciante muito bom. Depois, se você quiser algo mais robusto, você pode contratar aí uma AWS, um Google Cloud, algo maior. Mas a Heroku, para começar, eu acho ela bem legal, então eu gosto sempre de estar aí usando a Heroku, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora como que eu fiz para hospedar esse videozinho aqui da semana passada. Eu vou entrar aqui na minha conta, tá? E já volto. Então, o que foi que eu fiz aqui semana passada, né? Acho que eu excluí a aplicação. É legal que eu vou criar uma nova aplicação hoje para vocês verem como é que faz do zero também. Terminei uma aplicação, por exemplo, na semana passada eu terminei esse projetinho aqui, ó, que é um sistema de notificações. E eu lembro que eu fiz um vídeo, publiquei, mas acabei apagando o vídeo, apagando essa parte que eu hospedei, mas eu vou mostrar para vocês como é simples subir essa aplicação aqui que está no meu GitHub. Eu vou criar uma nova aplicação aqui. Vai ser Notification. Deixa eu ver se ele deixa eu criar Notification Backend. Vocês colocam um nome aí, tá, pessoal, do projeto. Eu vou criar com esse nome. E nesse projeto aqui, eu vou criar um banco de dados também, tá? A aplicação aqui, a Heroku, cobra mais ou menos $7 por mês. E para conectar com o GitHub é só clicar aqui, ó. E vocês baixam esse repositório, clonem. E pode usar à vontade esse repositório aqui. É um projetinho que eu criei usando IA no vídeo passado. Nesse vídeo aqui, ó. Tá? Então, se você quiser ver do zero como eu criei esse projeto, hoje eu vou dar continuidade nele. Basicamente, o que eu vou fazer hoje é usar as APIs do Twilio e do Resend para fazer o envio dos e-mails. O projeto já está pronto, eu quero basicamente testar hoje agora o envio dos WhatsApps e dos e-mails, tá? Então, eu vou subir esse projeto também, eu quero deixar esse projeto hospedado, mas para isso eu vou precisar criar aqui um banco de dados também, porque essa aplicaçãozinha, ela tem banco de dados, salvo não me engano, ela tem banco de dados, tá? Ela coloca as mensagens em uma fila, ela em fileira, e tem um job que vai mandando aqui as mensagens. Isso é muito bom para sistemas assíncronos, né? O sistema ficar mandando mensagem sem perder tempo. Por exemplo, você fechou uma venda, precisa mandar um e-mail para a pessoa, e aí você tem um sistema assíncrono, um chama o outro, isso é bem legal. Então aqui na parte de add-ons, eu vou criar um banco de dados. Aqui na parte de
Eu vou vir aqui, ó, no meu painel da Heroku aqui, e aqui eu tenho Data Stories. Eu tenho um banco de dados dessa aplicação aqui, que é um curso que eu tenho sobre integrações sobre Pix. Se você quiser saber mais, me chama aí no WhatsApp, 799-9137-1011. E nessa aplicação aqui eu vou criar um banco de dados para ela. Então eu vou aqui, ó, Configure Add-ons, configurar add-ons, que são recursos adicionais aqui. E eu vou procurar aqui Postgres, Heroku Postgres. E vou criar aqui um banco de dados para mim, tá? Eu gosto de usar esse daqui, ó. Como é uma aplicação bem minúscula, eu posso até usar esse daqui, ó. Vai custar $5 aí por mês. Peço aqui para criar e rapidinho ele vai criar aqui um banco de dados para mim. Daqui a pouquinho ele já tem até a string de conexão que eu vou poder usar no projeto, tá? Enquanto ele cria aqui, eu vou abrir aqui o projeto no VS Code, tá? Se vocês não tiverem esse projeto para baixar, vocês baixam ele, clonam, né? Vocês podem vir por aqui também, ó, e clonar o repositório. Aí, clonando o GitHub, tem que ter uma extensão aqui no GitHub, que ele vai basicamente pedir autorização para logar no seu GitHub, né? Eu confesso que eu não clono dessa forma os meus repositórios. Mas aqui dessa forma ele pluga lá no seu GitHub. Se você quiser, você já pode clonar o repositório que você tiver lá no seu GitHub. Depois você só vai escolher uma pasta aqui, ele já vai colocar o projeto dentro de uma pasta, tá vendo? Aqui é o projetinho de notificações. Se eu quiser, eu posso clonar ele e pôr em uma pasta. Mas como eu já tenho aberto aqui na minha IDE, eu não vou fazer dessa forma. Essa forma seria legal para você que não tem o projeto ainda. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir recente. Ixi, quer deixar sair daqui não? Fecha danado aqui. Eu vou aqui em arquivo, abrir recente. E eu tenho aqui um... Oxi. Vou fechar o VS Code e vou abrir de novo. Porque eu não vou clonar dessa forma, porque eu já tenho ele aqui aberto, eu já tenho ele aqui na minha IDE, então eu já tenho um projeto de notificação aqui, tá? Eu gosto de abrir assim a pasta, e aqui eu sempre costumo verificar se eu estou na pasta correta. Então eu uso esse comando aqui, dir, que é o comando direto que lista os diretórios. Como eu não estou dentro da pasta correta, eu avanço uma pasta aqui, ó, cd, no, tab e enter. E agora se eu fizer o comando dir, eu vou estar nessa raiz aqui, ó. Eu preciso estar nessa raiz aqui, ó, Notification Backend. Isso aconteceu porque esse projeto caiu dentro da pasta Notification e ele ficou nessa raiz aqui embaixo, tá? Mas eu acredito que se vocês clonarem por esse caminho aqui, vocês já vão baixar ele na pastinha certa. Enfim, é uma dica muito útil de você verificar se o seu terminal ele está na pasta raiz aqui do projeto. Então, quando você fizer o comando dir, ele precisa listar aqui esses mesmos arquivos que estão aqui na esquerda, tá? Então, aqui está o projetinho de notificações, tá? E como eu apaguei o banco de dados, eu vou fazer de novo, mas eu já tenho aqui o esqueminha.prisma, onde eu digo onde está esse banco de dados aqui nessa env, né? Env é uma variável de ambiente, então eu vou vir aqui nas envs do projeto, que é esse ponto env aqui, e aqui é onde eu vou colocar as minhas envs. Pessoal, envs são variáveis sensíveis, tá? Então, o que eu colocar aqui também tem que estar refletido lá na Heroku. Por exemplo, aqui ó, na Heroku, ele já criou o banco de dados dessa aplicação, Notification Backend. Se eu vir aqui em configurações, revelar as envs, ele vai mostrar aqui a variável do meu banco de dados, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha que tem aqui. Vocês não estão vendo, mas é aqui, ó, nessa setinha aqui. Eu vou pegar o endereço completo dessa env. Tome cuidado se vocês usarem recurso para traduzir essa página aqui, que ele bagunça as envs aqui, tá? Então às vezes não conecta no banco porque o Google Tradutor que algumas pessoas usam nessa página dá ruim. Então eu vou pegar essa env aqui e vou colar lá no VS Code. E aqui eu pulei essa parte, eu começo a esconder essa env. Por quê? Porque essa env, eu vou excluir esse banco de dados, mas imagine que você expõe essa variável, ela é o endereço do seu banco de dados. Qualquer pessoa que baixar esse projeto e colocar essa env aqui, ela vai conseguir acessar o seu banco de dados. Isso não é legal, né?
Então, quando a gente cola aqui a variável, perceba que aparece essa bolinha branca aqui em cima. Quando a gente pressiona Ctrl S, essa bolinha branca some, indica que esse arquivo foi salvo. Agora, o que eu preciso fazer é instalar o banco de dados, tá? Na verdade, criar as tabelas do banco de dados. Se você não instalou o projeto, seu projeto não vai aparecer essa pastinha Node Modules aqui, tá? Então, quem é acostumado a trabalhar com Node sabe que antes de fazer isso tem que fazer o comando npm espaço i e pressionar Enter, aí ele vai instalar todas as dependências desse projeto aqui. Essas dependências elas ficam dentro desse arquivo aqui, package.json, tá? Todas essas dependências aqui, ó. Como eu já instalei, eu vou agora apenas criar as tabelas no banco de dados. Como é que ele faz isso? Esse arquivinho aqui, schema.prisma, ele define para mim as minhas tabelas no banco de dados. Por exemplo, nesse banco de dados eu tenho uma tabela de mensagens, onde eu acumulo aqui essas mensagens e vou enviando ou não. Se der erro, eu guardo aqui que não enviou, para que eu tenha um mini sistema aqui de controle de envio dessas mensagens. Eu também criei um sistema de API Key, que é para que eu possa ter um sistema de controle de quem está enviando essas mensagens, né? Quantas mensagens essa chave aqui já enviou, para não deixar aberto, né? Tipo, alguém consegue invadir um exemplo e estoura lá, porque mensagem, e-mail, custa, né? É dinheiro. Então, é legal a gente gerenciar isso daqui, dar um limite também. Às vezes você tem um sistema que está notificando demais, então é legal limitar também. E aqui os status das mensagens, ele criou esses enums aqui, né? Se a mensagem está pendente, se foi enviada, se deu falha. E aqui também o tipo da mensagem, né? Eu coloquei aqui o tipo Discord, e-mail, WhatsApp, SMS e ligação. Eu vou tentar fazer com vocês aqui hoje e-mail e WhatsApp, tá? Vamos ver se vai dar tempo. Então agora eu venho aqui com o comandinho npx prisma db push. db push. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para ficar tudo em uma linha só, para ficar legal para vocês visualizarem, tá? Então esse comando aqui npx prisma db push, ele vai carregar esse esqueminha aqui, ó, tá? Ele vai carregar o meu banco de dados. Ó. Então ele está carregando e se tudo ocorrer bem, vocês vão ver essa mensagem aqui, ó, seu banco de dados agora está sincronizado com o Prisma Schema, né? Ou seja, seu banco de dados reflete esse esquema que você acabou de criar. E o que é que você vai fazer agora? Você vai usar o comando npx prisma generate, tá? O que é que esse comando npx prisma generate ele faz? Ele gera as coisas que o Prisma precisa aqui no seu computador. Com isso, a gente pode agora usar o comando npx prisma studio. Esse npx prisma studio ele sobe um servidor local e mostra o seu banco de dados. Isso é muito útil para que você possa ver na tela as suas tabelas aqui do seu banco de dados sem a necessidade de instalar um programa como PostgreSQL, MySQL Manager, SQL Server. É um servidorzinho rápido que ele gera aqui. Você consegue ver o seu banco de dados aqui nesse painel. Isso é muito útil também, tá? Fica a dica aqui. Eu tenho a tabela de mensagens, tá? Com ID, a data de criação, o status, a data de envio, o título da mensagem, o texto. Tem mais uns campos aqui, ó, o tipo, telefone, e-mail, que são campos opcionais. Onde tiver essa interrogação é porque são campos opcionais. E ó, esses campos aqui, tá? Então, o nosso banco de dados está criado. O que é que a gente vai fazer agora, né? Agora a gente precisa enviar mensagens, né? De fato, né? Precisa enviar mensagens. Então, eu vou subir essa aplicação aqui para o ar, deixar ela online. Como que eu faço isso? Muito simples, pessoal. Vou vir aqui na Heroku, vou procurar a minha aplicação. Eu posso ter vários microserviços aqui, tá? Cada um desses aqui custa em média $7 por mês. Mas é legal dividir em microserviços porque cada um faz o que deve fazer. Por exemplo, o sistema de notificação só lida com notificação. Se um dia der pau nesse sistema, eu mexo nesse sistema, eu mexo nesse microserviço. Se um dia eu precisar trocar o fornecedor, eu não vou usar mais Twilio, eu vou usar a API oficial do WhatsApp, por exemplo. Eu vou fazer dentro desse microserviço aqui e eu não impacto nos outros. Então eu vou acessar aqui esse Notification Backend e o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou plugar aqui, ó.
eu venho aqui em Deploy e eu plugo com o meu GitHub e digo qual que é o repo, qual que é o repositório aqui. No T, ele procura, já tem, eu quero plugar com esse repositório. Então, eu clico em conectar e nesse momento ele vai subir a branch main, eu dou um conferezinho aqui, se é nessa branch main, tá? É nessa raiz mesmo, main. E aqui, main, beleza? E eu vou aqui e deploy. Deploy branch. Se eu quiser, eu posso marcar essa caixinha aqui, ó. Todo commit que eu fizer na main, automaticamente ele vai publicar aqui nessa aplicação. Então já está conectado. Se eu vir aqui em More, View Logs, eu já vejo essa aplicação começando a subir. Não está subindo. Então eu vou forçar aqui que ela suba. Eu venho aqui em Deploy e Deploy Branch. Acho que a primeira vez a gente tem que dar um empurrãozinho com esse botão aqui, ó. Aí ele vai de fato subir essa aplicação. Então eu consigo aqui em More, View Logs e acompanhar os logs dessa aplicação. Então, aqui agora ele subiu um build. O que é build? Build é construir. Então nesse momento o servidor que vai hospedar a minha aplicação, ele está construindo a minha aplicação. Ele está pegando esse código aqui, que está aqui nesse repositório, e está subindo ele para onde? Para a nuvem, para Heroku, que é o servidor que vai hospedar aqui minha aplicação. Ele começou, subiu, ó, e fez o deploy dessa aplicação. E com sucesso. Lucas, como é que eu acesso essa aplicação? Tá? Agora, como é que eu acesso essa aplicação? Essa aplicação a gente criou uma documentação. Eu não lembro mais. Então, essa documentação é muito boa, porque quando a gente trabalha em muitos sistemas, a gente pode, nós mesmos esquecemos das coisas e vem aqui ó, em configurações e pega o endereço dessa aplicação. E aqui a gente tem uma coisa chamada Swagger, né? Que ela fica no /docs. Ó, essa aplicação está hospedada e eu tenho aqui uma documentação. Então eu tenho aqui essa parte de gerenciamento que eu chamei de manager, onde eu posso cadastrar uma nova key, por exemplo, e eu posso apagar uma nova key. E aqui eu tenho a parte de mensagens, onde eu posso mandar uma mensagem para a fila e consultar o status dela. E eu tenho um jobzinho rodando a cada 2 minutos que a gente configurou, né, para ficar varrendo essa fila, que eu usei um banco de dados para fazer uma fila, mas legal mesmo seria se fosse um sistema de mensageria com filas. Fica para um próximo vídeo aí, quando a gente for trabalhar filas. Mas basicamente eu vou colocando essas mensagens aqui em uma tabelinha, né? Então aqui eu vou cadastrar uma nova chave. E aqui eu fiz um esqueminha, né? Eu criei uma variável isManager1, onde eu só deixo cadastrar aqui se tiver essa variável. Eu fiz uma gambiarrazinha para não ter que fazer um sistema de autenticação para essas rotas mais robusto. Então eu fiz o seguinte, se essa variável aqui tiver on, eu permito o gerenciamento de chaves nessa API. Vamos tentar cadastrar uma chave aqui. Ó, vamos tentar usar isso aqui. Vou usar uma chave com o nome Lucas. E o meu limite é 2 mensagens por minuto. Vamos tentar cadastrar? Qual foi a resposta que me deu? Erro. Não autorizado. Essa isManager1 está false. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, eu tenho que colocar uma variável de ambiente, isManager1, e tenho que colocar ela true, uma variável booleana, tá? Então, se eu coloquei que esse cara agora permite gerenciamento, minha API vai permitir gerenciamento. E aí, quando eu mexo em variável de ambiente, eu creio que eu preciso reiniciar essa aplicação, tá? Deixa eu executar isso aqui de novo só para confirmar. Não, nem precisei reiniciar a aplicação, ele já deixou aqui, ó, eu cadastrar essa chave Lucas. Então, só coloquei a variável true. E aí, caso alguém, vem um cara chamado João e tenta cadastrar uma aqui na minha API, o que é que eu faço? Eu venho aqui e mudo a flagzinha agora para falso. Falso. Salvo. Eu não sabia que mudava em tempo real, eu pensava que tinha que reiniciar a aplicação. Aqui em mais, reiniciar. Aí eu venho aqui agora, se eu tentar cadastrar João, ó, mandar executar, erro, não autorizado. Criei essa gambiarra para
eu cadastrar uma chave de API para usar essa API para enviar mensagens, tá? E na verdade eu vou ter que cadastrar de novo. Por quê? Aqui no meu banco de dados, deixa eu atualizar aqui o meu banco de dados. Ver se ele vai atualizar. Vou fazer o seguinte, vou parar essa aplicação aqui e vou abrir o NPX Prisma Studio. A gente já deveria ver essa chave aqui. Ó, ela está aqui, a chave. Só que essa chave, eu fiz o favor de guardar ela criptografada, então não vai servir para mim. Então eu vou excluir ela, tá? E vou criar outra. Eu faço as paradas para impedir o acesso, que eu acabo impedindo meu próprio acesso. Barril. Então eu vou ter que ligar aqui o gerenciamento. Tem que ligar esse carinha aqui. True. E eu vou deletar essa chave que eu criei. Eu tenho uma rotinha aqui também para deletar. Então eu vou deletar aqui essa chave 1. Ó, executei. Deletou, removeu o Lucas. E aí eu vou cadastrar de novo. Lucas pode mandar 2 mensagens por minuto. Então vamos cadastrar de novo aqui, ó. Perceba que essa rota ela devolve a minha chave e eu costumo guardar chaves criptografadas, né? Só de ida, criptografia de ida, que não tem como voltar. Então, Lucas pode enviar 2 mensagens por minuto e a chave é essa daqui. Perceba que essa informação ela não está no banco de dados, ela está de forma criptografada, né? Então, tá aqui, ó, o ID2 Lucas, né? E quantas mensagens Lucas enviou, né? Agora vamos conectar, né? Falei muito já, gastei 20 minutos aqui, pessoal, mas é interessante passar essas explicações aqui para vocês de como que eu fiz para proteger o gerenciamento dessa API. Eu fiz também um esqueminha de proteção bem simples que vocês podem usar em projetos mais simples, né? Com um nível de segurança menor. Fez, cadastrou o que tinha para cadastrar de gerenciamento. Eu venho aqui agora e desabilito, né? Coloco falso aqui e ninguém vai conseguir manipular essas rotas, né? Essas chaves, né? Ninguém vai conseguir cadastrar chaves. E aqui eu vou ter que ter mais keys, mais chaves, né? Que são as minhas credenciais dos serviços que a gente vai usar para fazer o envio dessas mensagens, né? Eu vou testar essa API, né? Então eu vou vir aqui só para ver se está tudo ok com essa API. Eu vou vir aqui na Heroku, eu venho aqui em More, View Logs. E aqui eu tenho uma console, né? Que mostra o que está acontecendo com essa API. Ó. E perceba que aqui, nesse horário aqui, ó, ele fez ele está rodando os jobs que a gente criou, né? Ele está rodando os jobs que a gente criou. Eu creio que está rodando. Deixa eu atualizar essa página aqui. Vamos ver se está funcionando, né? Então eu vou tentar mandar uma mensagem pelo Discord. Como que eu mando uma mensagem pelo Discord? Eu posso criar um canal de Discord, é um aplicativo de mensagens, que ele me dá um webhook. O que é um webhook? Um webhook é um receptor de chamadas de API. Então eu posso vir aqui no Discord, criar um canal. Eu tenho meu canal de notificações, então eu tenho alarmes, eu tenho sistemas que me notificam para mim. O legal é que isso aqui é gratuito e eu posso instalar no meu celular, inclusive. Então eu posso criar um sistema de notificações aqui. Aqui foi um botzinho que eu coloquei quando eu quero apagar as mensagens. Ó, só é dar o comando clear e ele apaga as mensagens aqui desse canal. Isso é bem legal. Eu posso vir aqui em configurações e integrações, webhooks. Posso clicar aqui e copiar essa URL desse webhook. E aí eu posso, por exemplo, mandar uma mensagem aqui, né? Eu vou usar aqui a parte de envio de mensagens. Eu posso vir aqui mandar uma mensagem. Como que eu mando uma mensagem, né? Eu tenho uns campos aqui que são obrigatórios. Eu preciso da chave da API.
e eu preciso desses campos aqui, ó, tá? Eu não me lembro agora se são obrigatórios todos ou não, mas no caso do Discord eu preciso passar o webhook, que é esse cara aqui, e vou deixar do jeito que está aqui só para fazer um teste, tá, pessoal? Se eu tentar mandar assim, ó, ele vai dar, ou se eu mandar com a key errada, ele vai dar sem permissão, erro, falha de autenticação da API, né? Então eu vou pegar aqui a minha chave e vou pôr aqui, ó, e aí ele vai deixar eu usar essa rota. Ó, mensagem, sucesso, a mensagem caiu na fila, ela não chegou aqui ainda, porque o nosso sisteminha de notificações, ele enfileira as mensagens, né? Então, daqui a 2 minutos, ó, ele vai rodar, ele fica rodando um jobzinho, né? Eu acredito que ele só vai começar esse job a partir de quando teve o primeiro, a primeira mensagem. A partir de agora ele vai ficar rodando, procurando por mensagens que ele tem para enviar. Então, ele vai enviar quando bater na próxima execução desse job, e aí ele vai enviar e vai mandar para cá, para esse canal. Deu erro aqui, pessoal. Process, a mensagem Twilio não configurado. Ah, erro meu. Eu mandei uma mensagem que era para ser para o Discord e o type dela tá WhatsApp. Então vou mudar o type aqui, tá? Para Discord e vou executar. Legal que nosso sistema já está validando se o Twilio está configurado ou não. O Twilio ele é a API que a gente vai usar para mandar a notificação pelo WhatsApp, né? Então a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Mas só para mostrar para vocês como que está funcionando esse sistema, né? A gente pode usar gratuitamente aqui o Discord, é uma opção. Você pode ter na sua empresa um sistema de notificações inteiro, gratuito dentro do Discord. Basta que você adicione aqui basta que você crie um servidor e mande para as pessoas do seu trabalho, ou de algum setor da sua empresa, e coloque elas aqui do lado. Elas vão ter permissões de ver esses canais aqui. Pode ter canal de texto, canal de áudio, né? E aí vamos ver se essa mensagem ela foi enviada. Chegou aqui, ainda não. Sucesso, mensagem recebida e enviada para a fila. É uma mensagem do tipo Discord, tem um Discord webhook aqui. Título, aviso, texto, seu pedido foi aprovado. E aí, como ele executa a cada 2 minutos, né? Daqui a pouquinho ele deve fazer a segunda execução aqui desse job, catar essas mensagens e processar, né? Vamos ver aqui. Pessoal, essa hora aqui, ó, ela tá no formato UTC. Por isso que você vê aqui 23h20, quando na verdade é 8h20, 8, 9, 10, 11, são 3 horas a mais, tá? E aqui, ó, ele processou, né? Nesse job aqui, ele leu 2 mensagens que tinha na fila. A do WhatsApp que eu mandei errado e essa ele jogou aqui e ele publicou a mensagem aqui, ó. Então, com isso, eu já poderia ter um outro sistema apartado chamando esse sistema de notificações, e esse sistema de notificações ele cuida do envio das notificações. Lucas, posso fazer direto? Eu posso por debaixo dos panos. Eu sei que tem essa parte do Discord, ele tem um Axios.post, ele faz um post lá na API do Discord. Aqui, ó, Discord Sender. É só isso aqui que acontece por debaixo dos panos. Posso? Pode. Mas a gente fez um sistema de notificações completinho que agrega tudo que for a respeito de notificações. Esse sistema cuida só de notificações. Então você pode ter outros backends que vão, né, chamar esse sistema. Vamos aqui para a parte do e-mail agora, tá? Preciso enviar e-mails, tá? Então, para enviar e-mails eu vou usar um cara chamado Resend. Esse cara aqui, ó, Resend. É esse cara aqui, ó, Resend. Email for developers. E-mails para desenvolvedores. Então, tem uma documentação aqui, tá? É legal ler e entender a API que a gente vai usar para enviar e-mails. E eu vou aqui criar uma conta, né?
Eu vou criar uma conta aqui, tá? E volto quando eu criar minha conta. Vocês criam aí uma conta também. Criei minha conta, pessoal. Eu caí aqui, ó, nessa tela aqui, ó. Tá dizendo que vai ter uma manutenção programada aqui. Vou fechar isso daqui. Mas eu adoro sistema simples. Eu adoro coisas simples. Perceba que aqui eu já tenho uma partezinha aqui que ele diz quais são os e-mails enviados por últimos. Posso gerenciar por aqui. Gostei muito também, na hora que eu fui fazer login, tinha um botão lá, entrar com o Google. Eu adoro esse tipo de login, que é o Sign, não sei o que lá, esqueci o nome desse login. Mas é maravilhoso quando você vai fazer o login, que ele dá a opção. Quer criar sua conta para você colocar seu e-mail? Ou quer simplesmente logar com o Google? Eu adoro isso porque é prático. Fazer um login, logar com o Google, já entrei. Estou com minha continha criada aqui, sem dor de cabeça. Como o sistema já está pronto, né? Eu não vou passar aqui, explicar essa API de envio de e-mails. Eu só quero daqui, eu só quero pegar a chave, né? A minha chave desse serviço aqui. Então eu vou criar uma chave aqui para mim e vou levar essa chave para onde? Para o meu projeto, né? Como eu não estou rodando o projeto aqui na minha máquina, eu já coloquei o meu projeto na Heroku, eu vou levar essa chave aqui, ó, que é a chave do resend. Essa chave aqui é quando ele roda os jobs. Aqui, ó, de onde eu estou enviando o e-mail e a minha chave do resend. Então é isso que eu vou fazer, que eu vou levar para a Heroku. Então eu vou criar essas variáveis e vou pôr aqui na minha conta da Heroku. Aqui em configurações, variáveis de ambiente, eu vou pôr aqui resend API key e vou pôr aqui um e-mail from, tá? Aqui eu vou pôr meu e-mail vrcsistemas@gmail.com e aqui eu vou colocar minha chave do resend, que eu vou clicar aqui nesse botão, vou catar ela aqui e vou pôr lá. Beleza, pessoal? Esse é o procedimento para gerar a chave aqui no resend. Pronto, pessoal. Coloquei a minha chave aqui nas minhas variáveis de ambiente que eu criei lá no resend, tá? Ó, eu criei aqui o meu token aqui, ele tá aqui, ó. E ele tem uma permissão, eu poderia escolher se era acesso total ou se era acesso só para enviar. E não tem nenhuma atividade, né? Então agora eu vou tentar usar, né? Vamos tentar chamar a nossa API para enviar um e-mail, por exemplo. Então o título vai ser deixado do mesmo jeito aqui, ó. Aviso, seu pedido foi aprovado. E aqui em type eu vou colocar e-mail. E aqui o e-mail para quem eu vou enviar, eu vou mandar aqui para brlcsistemas@gmail.com. E vamos eu cliquei em salvar, gente. Perdão. E vamos ver se vai enviar esse e-mail ou se vai dar erro, tá, pessoal? Vou enviar aqui. Sucesso, não quer dizer que o e-mail foi enviado, quer dizer que ele postou na fila, né? Então vamos aguardar aqui 2 minutinhos para que o nosso job ele processe aqui essas mensagens, né? Então tem um jobzinho que fica processando, né? Por que eu fiz esse esquema, pessoal? De quando mando uma mensagem, o jobzinho ele fica processando. Para se esse sistema receber muitas requisições, ele consiga dar uma resposta em tempo real. Por exemplo, quem chamou recebeu, pum, já segue. Tipo, o cara fez uma venda, manda um e-mail. Eu não preciso esperar que esse e-mail seja enviado para que para que esse fluxo da pessoa comprar, por exemplo, é uma coisa que acontece assíncrona, sabe? Muitas coisas em sistemas a gente faz de forma assíncrona. É o caso desse processamento aqui. Ele está rolando de forma assíncrona. E aí agora precisamos ver se esse e-mail foi de fato enviado, né? Se eu vir aqui no Resend, em e-mails, está dizendo que não tem nada ainda. Aqui, nada ainda. Se eu vir aqui no meu Prisma Studio aqui e atualizar, vamos ver se está funcionando, pessoal, se der algum erro nessa aplicação. Aqui em mensagens, vamos ver o status dela aqui, ó.
Aviso, aqui e-mail enviado. Marcou como enviado aqui esse e-mail. Vamos ver se eu recebi esse e-mail. E deu erro, tá, pessoal, no envio da mensagem, porque eu coloquei aqui o from, o meu e-mail. Porém, ele precisa se autenticar no meu domínio, precisa adicionar um domínio aqui para que o envio dessa mensagem seja como se eu estou enviando. Porque assim era muito fácil, né? Qualquer pessoa chegaria aqui, criava uma conta e aí ia mandar e-mail como se fosse eu. Então aqui tem uma parte, pessoal, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas eu já usei outros serviços de e-mail e eu tenho a recordação de que para você enviar um e-mail, você precisa configurar um e-mail, um domínio para dizer quem que está enviando. Eu não sei se isso daqui é fácil e trivial de fazer aqui, tá? Que é o seu domínio, né? Então aqui é recomendado usar subdomínios. Eu acho que aqui eu precisaria ter um domínio. Tá? Aí já entra uma partezinha um pouquinho mais chata. Poxa, eu quero enviar e-mails, mas eu preciso ter um domínio, eu preciso apontar DNS, eu preciso configurar DNS, isso que não é difícil de fazer. Tá? Não é difícil de fazer. Eu vou tentar fazer e mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou tentar usar um domínio meu aqui para fazer o envio de e-mails, tá? Eu tenho dois domínios, que é o LC Systems App. Eu tenho esses dois domínios comprados aqui, mas você pode comprar um domínio aí no registro BR. Custa R$ 40 por ano, que é um domínio. Um domínio é um nome de um site. Por exemplo, esse aqui é meu site, brlcsystemas.com.br. Então, esse domínio aqui aponta para o meu site. Então, eu vou tentar usar ele aqui lá no servidor de e-mail. É bacana quando acontece isso, pessoal, porque às vezes a gente quer usar um serviço que precisa de outro serviço e aí o tutorial ele pode ficar meio quebrado, né? No nosso caso, eu vou tentar usar esse domínio aqui. Então, o remetente ele vai ficar assim, ó, e-mail@brlcsystemas.com.br. Então, vou adicionar esse domínio aqui, ó. E aí ele vai pedir uma verificação. Como que ele faz essa verificação? Preencha o seu DNS, adicione isso no seu provedor. Então eu vou ter que adicionar isso daqui, ó, esses registros no meu provedor. Aqui tem até um tutorialzinho, ó, como que adiciona, ó, esses domínios no meu servidor. Vamos assistir aqui rapidinho. Ó, tem que adicionar esses caras aí lá no meu servidor. Então eu vou fazer isso. Agora, esse cara que está usando, sei lá o que ele está usando, mas basicamente a gente tem que adicionar essas entradas aqui, ó, DKIM, SPF e DMARC. Essa aqui é opcional, não vou fazer. Vou adicionar essas três aqui, tá? Então vamos criar essas entradas lá no servidor. Vamos criar essas entradas aqui lá no registro BR. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No meu caso aqui, o meu DNS aqui do registro BR, eu não estou utilizando o servidor de DNS aqui do registro BR. Eu estou utilizando o servidor de DNS desse site aqui, do Netlify. Aqui no Netlify eu tenho o meu site, que é o brlcsystemas.com.br, esse site aqui, e ele está plugado com o registro BR. O que é um servidor de DNS? É um servidor que resolve um nome. Quando você digita www.brlcsystemas.com.br, algum servidor de DNS vai dizer em qual IP, em qual servidor é que esse site está hospedado. No meu caso aqui, quando bater aqui no DNS, que é o registro, né, o registro BR, que alguém digitar esse endereço, é www.brlcsystemas.com.br. O registro BR ele vai dizer quem é que resolve. Então existe uma resolução de DNS. Para onde é que eu vou levar essa pessoa? Quem é que vai resolver para mim esse DNS, né? Então quando é um site, ele direciona para onde o site está hospedado. Então quem cuida dos meus DNS aqui não é o registro BR. Poderia ser,
Se eu clicar nessa opção aqui, utilizar o registro BR, eu poderia configurar isso daqui a aqui, beleza? Você tem essa possibilidade também. Como no meu caso, eu tenho um site na Netlify que cuida desse domínio, vai bater no registro BR, vai vir aqui na Netlify e a Netlify vai resolver o DNS. Então eu tenho que fazer essa configuração aqui na Netlify, entendeu? Porque vai bater primeiro no registro BR, a requisição. Quem resolve esse DNS? A Netlify. A Netlify pega e ela que resolve. Então, aqueles registros que estão pedindo para a gente adicionar, eu vou adicionar aqui, ó. Adicionar novos registros. Quais são os registros que eu tenho que adicionar aqui do Resend? Eu posso até fechar aqui, tá, pessoal? O registro BR. Isso foi mais para mostrar para vocês que se vocês não tiverem um outro site resolvendo os DNS para vocês, vocês vão usar o próprio registro BR. Ele tem aqui uma caixinha de configurações avançadas para que vocês possam incluir, vincular aqui esses caras aqui, ó. E tem um tutorial aqui também, que eu não assisti, para variar. E aí eu vou configurar essa dequinha aqui. Então o nome dela tem que ser resend.domain_key. Ela é do tipo txt. Então eu venho aqui, ó, adicionar tipo nome, esse nome, e o valor dela é esse valor aqui, ó. E o TTL é alto. TTL this amount of time. É opcional. Eu acho que eu não vou pôr TTL não. Tá tudo alto. Vou deixar alto. Salvar. Moment. Não. Foi? Não foi? Deixa eu ver se foi. Poxa. DNS Records. Entendi. Ele salva dentro de uma pastinha os records. Tá aqui, ó. Tá estranho isso aqui. Mas vamos lá. Vamos incluir a próxima aqui. Enable Sending. Tem que ter uma entrada MX. O nome tem que ser Send. MX. O nome tem que ser Send. Arroba. Não precisa do... Não precisava do arroba, gente. Ele colocou aqui aquela entrada. Oi? Acho que não precisava daquele arroba, não. Vou fazer de novo aqui, tá? Copiar esse txt. Pôr aqui. Domain key. Aqui a chave. Eu vou pôr aqui. E vou salvar. Aí eu vou adicionar. Inválido. Eu acho que tem que ter o arroba. Enfim. Vamos tentar agora criar essa daqui. MX. O nome dela vai ser Send. Vai automaticamente setar. Não. O nome dela vai ser Send. O tipo vai ser MX. O nome dela vai ser Send. A prioridade 10. E o valor dela é esse valor aqui. Ó, essa daqui ele criou aqui, ó. Send. TXT. Vamos criar uma nova TXT aqui com o nome Send. Com esse valor. Nova. TXT. Send. Com esse valor.
Agora ele criou aqui. Essa daqui ele não criou. Vou tentar de novo, tá? O nome dela é resend underline domain key. TXT send domain key e o valor isso aqui. Agora criou. Naquela hora não tinha criado. Vai entender, né? E agora eu vou clicar aqui, ó, adicionei os registros. Ele vai procurar esses registros, né? Então, esse momento é um momento de fazer uma pausa, dar uma descansada, porque quando a gente mexe em serviços DNS, esses serviços eles geralmente demoram um tempinho para propagar. Ó, eu não sei se já foi propagado aqui agora em tempo real, né, que a gente já fez. Mas se você estiver mexendo lá no registro BR, eu sei que leva mais ou menos 2 horas, tá, pessoal, para propagar. Então, às vezes você vai fazer certo e depois vai ficar igual um louco aqui, agoniado. Eita, será que deu certo? Será que funcionou? Mas é porque demora um pouquinho para propagar. Então, agora ele vai ficar verificando o domínio, ó. Ficar verificando o domínio. Ele já verificou o DNS, ó. Ele conseguiu encontrar as entradas que eu coloquei. Lucas, eu não tenho um Netlify. Acho interessante você ter, tá? Porque é bom de colocar site lá também, é gratuito, tem um limite gratuito muito bom. Dá para plugar com o GitHub também, bem facinho. Mas se você não tiver, você pode fazer esse mesmo procedimento de pôr esses registros aqui lá no registro BR, tá? Para enviar e-mail, o e-mail tem que vir em nome de alguém, né? Então eu vou enviar e-mails em nome de brlcsystemas.com.br. Então ele está verificando aqui agora o domínio, né? Ó, ele já validou o DNS, ó, validou SPF, TXT, DKIM, TXT e o MX. E agora ele está validando o domínio, tá? Então, se tudo der certo, quando esse domínio ele for verificado, eu vou poder enviar e-mails em nome do meu negócio, que é o BRLC Sistemas. Bem legal, hein, pessoal? Vocês podem enviar e-mails personalizados aí. Vai ter um sisteminha, um sistema. Uma vez eu falei na faculdade de sistema e o professor retou comigo. O cara fez um sistema enorme aí de atendimento telefônico. Eu falei, professor, e esse sisteminha aí? Olha lá, verificou o domínio. Então, um sistema, vocês vão ter um sistema de notificações que por baixo a gente está usando a API do Resend. Se eu não me engano, são 3.000 e-mails que a gente pode usar aqui, tá, pessoal, nesse Resend. Não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. Foi o que eu achei no ChatGPT. Eu pedi opções para usar, mas existem vários no mercado. Existem infinitas soluções de envio de e-mail. O Resend é uma delas. Então agora eu vou conseguir enviar e-mails de brlcsystemas@brlcsystemas.com.br. Então eu vou copiar isso daqui, vou colocar na Heroku nas minhas variáveis de ambiente e vou tentar de novo. Pessoal, deu tudo certo, tá? Configuração de e-mail, ok. Ficou um pouquinho complicado, mas eu espero ter explicado de uma forma legível, todos entendam. E o principal, mostrar que está funcionando. Detalhe, para funcionar, eu tive que colocar o e-mail from lá nas minhas variáveis de ambiente, assim nesse formato. Ó. Coloquei suporte, poderia ser qualquer coisa aqui, @ o domínio que eu registrei. Então, nessa API eu consigo enviar e-mails em nome de suporte, @brlcsystemas, eu poderia colocar atendimento, @brlcsystemas.com.br, e dessa forma está configurada a nossa API. Eu posso agora, em qualquer sistema que eu tenho, sistema de uma loja, sistema de microcontrolador, se eu quiser mandar um e-mail, é só eu fazer um post com essa chavezinha aqui na minha API e eu vou conseguir disparar um e-mail. Então eu vou mostrar um e-mail aqui que eu recebi. Ó. Olha só, teste e-mail, recebi de suporte @brlcsystemas.com.br. Que legal, hein?
Seu pedido foi aprovado. E-mail ok. Fizemos a configuração de e-mail. Deu tudo certo. Temos um projetinho rodando. O projeto está disponível para vocês. E dá para usar esse projeto para enviar e-mails. Vamos fazer agora parte do WhatsApp? Vamos. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer em um próximo vídeo, tá, pessoal? Não é para enrolar vocês, não. É para que vocês tenham tempo de absorver essas informações, de implementar essa parte do e-mail. Se vocês tiverem algumas dúvidas, sempre que eu tenho um tempinho, eu respondo os comentários, respondo as dúvidas de vocês. E estamos finalizando por hoje esse vídeo, para não ficar muito longo. A parte do WhatsApp vai ficar para uma parte 3. Beleza? Então, agradeço, pessoal, até aqui. Quem chegou até aqui, agradeço. Se não é inscrito no canal, já segue, deixa um like. Muito obrigado por acompanhar até aqui, por estar presente comigo. E espero que esse conteúdo seja útil para vocês e tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Valeu e até o próximo vídeo.